Glória a Deus em nome de Jesus. Amém. O sermão dessa noite, ele tem o nome de 4 histórias. Todas as 4 histórias têm algo em comum, mas eu não vou ter tempo para explicar todos os links dessas 4 histórias. Mas a primeira história, ela é o exemplo do que o Evangelho gera em nós. É a história de uma pessoa a vida dessa pessoa exemplifica o que o Evangelho gera em nós. A segunda e a terceira história explicam o Evangelho com uma nova abordagem. Então eu vou usar 2 histórias para explicar o Evangelho de uma nova maneira. E a quarta história é a história de gente que está vivendo o Evangelho. Então esse sermão tem o nome de 4 histórias. Para a gente começar, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em 2 Timóteo 3,16. Timóteo 3,16. Está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. A palavra de Deus, toda a Escritura, ela é algo útil na mão de Deus. Para quê? Qual que é a utilidade da Bíblia? Você pode ensinar história através da Bíblia. Você pode ensinar princípios éticos e morais através da Bíblia. Você pode ensinar princípios financeiros através da Bíblia. Primeiro, você pode ver como é que é saneamento básico através da Bíblia, lendo o Pentateuco. Você pode aprender várias lições sociais, morais, familiares através da Bíblia. Mas a principal utilidade da Bíblia é ensino, repreensão, correção e educação na justiça. A Bíblia, ela é útil para fazer o que é conosco? Para que o homem de Deus e a mulher de Deus, o adolescente de Deus, o idoso de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Então as Sagradas Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo para que Ele mesmo pudesse usá-las, para que pessoas de diferentes idades, diferentes contextos, diferentes panos de fundo, diferentes famílias, conseguissem praticar as boas obras dentro do seu próprio contexto. É algo que Deus deixou para nós como presente, para ser útil na mão do Espírito, para nos transformar. Essa é a suprema finalidade da Bíblia. A Bíblia tem como finalidade de mudar vidas. Ela é um instrumento de Deus. E eu gosto muito de pensar na Bíblia, na Palavra de Deus, como a Excalibur. Porque a Excalibur é aquela espada enfincada na rocha que ninguém consegue manusear. Ninguém consegue tirar ela de lá. Todo mundo tenta, mas ninguém consegue. Só tem um que consegue. Quem que é? O Rei Arthur. Mas eu acredito que o Rei Arthur é o Espírito Santo de Deus. Ele é o único que consegue manusear ela. Ele é o único que consegue tirar ela da rocha e fazer ela servir para aquilo que ela foi feita mesmo. Ninguém consegue transformar isso aqui em algo útil para a transformação,
a não ser o Espírito Santo. A palavra de Deus é Excalibur, ela é inútil, a não ser que o rei Arthur arranque ela da pedra. Toda vez que você abre ela, ela é inútil, a não ser que o Espírito Santo arranque ela de dentro dessas páginas e enfie ela dentro do seu coração. Aí ela cumpre a finalidade dela. É para isso que as Escrituras servem. Ela é uma espada na mão do Espírito. Não é isso? Ela é a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem o Espírito ela é inútil. Ela é inútil. Você pode encher a sua cabeça dos versículos. Sem o Espírito Santo, a palavra de Deus não vai mudar a sua vida. Quem deu mais trabalho para Jesus foram os grandes conhecedores da Bíblia do seu tempo, os fariseus, que não tinham Espírito, mas conheciam todos os versículos do Antigo Testamento decor. Os fariseus sabiam decorar os versículos do Antigo Testamento. Eu acredito que a palavra de Deus, as Escrituras são inspiradas pelo Espírito, para serem instrumentos do Espírito, para transformar nossa vida. Mas acredito também que a única mensagem que importa e é poderosa para transformar nossa vida é o Evangelho. E o Evangelho é a principal mensagem das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, tudo que está escrito foi escrito para que nós pudéssemos compreender melhor o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é poder para aqueles que creem. O Evangelho é o amor que enche o nosso coração. O Evangelho é a paz que acaba com a nossa angústia, com a nossa agonia. O Evangelho é a salvação para o pecador. O Evangelho é alívio e a leveza para quem está pesado. O Evangelho é poder para realizar milagres. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E eu creio que Paulo só vivia intensamente o seu relacionamento com Deus, nos milagres, no ensino, por onde ele ia, porque todos os dias a crença dele, a convicção dele no Evangelho estava viva. Todo dia Paulo estava fascinado com o Evangelho. Brennan Manning fala no seu livro Assinatura de Jesus que Francisco de Assis, quando estava no mosteiro, todos os dias, quando ele se assentava para se alimentar no refeitório, ele olhava para a cruz, para aquela cruz que tinha pregada lá, para aquele crucifixo que tinha na parede, e ele chorava. Todos os dias Francisco de Assis chorava, porque a mensagem do Evangelho estava viva dentro do coração dele. E para ele Cristo era tudo. E quando ele lembrava da cruz de Cristo, ele não conseguia fazer outra coisa senão chorar. Todos os dias. Eu creio que Paulo vivia algo pelo menos desse jeito. Todos os dias a mensagem estava viva dentro dele. E a palavra de Deus foi escrita do começo ao fim para poder revelar para nós o Evangelho, irmãos. Nesses últimos domingos nós temos falado sobre o Evangelho, né? Domingo após domingo, o Evangelho é libertação, o Evangelho é liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, nós somos livres. Nós temos acesso a Deus através de Jesus. O Evangelho é poder, irmãos. O Evangelho é revolução para a sua história. O Evangelho é revolução para o seu casamento, para a sua família. O Evangelho é revolução para o seu coração podre, para o seu coração sujo e cansado. O Evangelho é transformação. O Evangelho é inovação, gente. O Evangelho é o sangue que corre nas veias da igreja. O Evangelho é a nossa vida, irmãos. É essa mensagem. É crer nessa mensagem que faz a gente ser incendiado pelo Senhor. É isso que o Espírito faz. Ele pega a palavra que é a mensagem do Evangelho, e com essa mensagem ele muda a nossa história. É o Evangelho que o Espírito Santo está pregando pelo mundo, não é outra coisa. E todos os livros da Bíblia foram escritos para que nós compreendamos melhor o Evangelho. O Evangelho é sobrenatural. Então nós vamos falar de 4 histórias hoje. E a primeira história, ela é um exemplo do que o Evangelho gera em nós. E a primeira história é uma música do último CD do Daft Punk, que tem aqui a legenda.
essa luz aqui. Esse estilo de música aí é o dance, que é ele que criou. Ele inventou o estilo de música dance. Once you free your mind about the concept of harmony and music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Depois, quando a gente for colocar na internet, a gente arruma isso aí. Então esse cara é o Giovanni George, pode acender a luz. E ele lá da Alemanha, ele cresceu numa cidade pequena, ele queria ser músico, mas ele pensava, isso não vai dar certo, não existe possibilidade disso aqui, as possibilidades são muito pequenas. E aí ele disse que ele conhecia o sintetizador e ele pensou, por que eu não crio alguma coisa? Eu vou inventar alguma coisa. Ele falou, eu queria fazer um som do futuro. Então ele fez algumas coisas e ele começou a tocar. E ele dormia no carro e tudo mais. E esse cara inventou o estilo de música dance, música eletrônica. Foi esse cara que inventou. E essa é uma música do último CD do Daft Punk.
Isso aí que vocês acabaram de ouvir. É ele falando um pouco e depois a música e tudo mais. E aí no final ele fala assim: quando não existe para você mais conceito do que é o certo ou o que é o errado dentro da música, você pode fazer o que você quiser. A sua mente está livre. Faz o que você quiser. E para mim isso significa uma parábola que ilustra o que a mensagem central das Escrituras, que é o Evangelho, faz conosco. Ela gera paixão em nós. Ela gera obsessão em nós. Esse cara era apaixonado por música. E ele queria inventar alguma coisa. Ele queria inovar alguma coisa. Tudo que existe de eletrônico hoje é por causa desse cara aí. Esse cara mudou o mundo. Uma das músicas mais famosas dele foi tema da novela Selva de Pedra. Para quem estava vivo naquela época. Eu não. Recente, né? Mas o que eu vejo desse cara? Ele pegou e falou assim: não existe certo e errado, eu só vou fazer o que eu amo. Eu só vou fazer o que eu amo. Eu amo música e eu quero fazer algo diferente. Eu só vou fazer o que eu amo. O Evangelho faz isso com a gente. Ele nos liberta para fazermos o que nós nunca fizemos antes. E Ele nos enche de vida e Ele nos enche de poder. É paixão. Eu vou dormir onde tiver que dormir. Eu quero viver para cumprir esse sonho que eu tenho dentro de mim. Esse desejo que tem dentro de mim. Esse cara mudou a história da música. Tudo que existe de eletrônico nas músicas que nós ouvimos foi por causa desse cara aí. Por quê? Paixão. O Evangelho faz isso conosco, gente. O Evangelho, quando a gente entra em contato com essa mensagem do Evangelho, a gente descobre que Deus não está medindo cada milímetro dos nossos passos. A gente vive liberdade. A gente vive alívio e a gente vive paixão. O Evangelho faz o seguinte com você: a única coisa que interessa na vida é Deus. E agora você vai viver para Deus. Irmãos, eu me identifico muito com isso. E muito com outras pessoas, e história de outras pessoas como Dave Grohl e John... Como que é o nome do cara dos Beatles lá? John Lennon. Porque foram caras que mudaram o seu tempo, a sua cultura musical, e eles fizeram tudo motivados por paixão. E eu me identifico porque, tendo muitas barreiras denominacionais e culturais, eu sei que Deus, quando colocou o Evangelho dentro de mim, colocou uma paixão em mim. Falou: eu quero que você me ame com tudo que você pode. E naquele acampamento Ele falou para mim: eu quero que você seja pastor. E o que me move até hoje na direção de Deus é que nada mais importa na minha vida. Nada mais importa na minha vida. Um texto que eu li naquele mês da minha conversão, que eu nunca mais me esqueci, em Atos 21, Paulo falou assim: porque em nada considero a minha vida preciosa, se não for para cumprir o ministério que Deus colocou na minha mão. Irmãos, o Evangelho faz isso com a gente. O Evangelho nos liberta de qualquer desejo, de qualquer sonho, de qualquer vaidade, e nós ficamos simplesmente obcecados pelo Todo-Poderoso. E Deus imprime em nós o caráter dele e o sonho dele, e a gente vive só para realizar o sonho de Deus. O Evangelho faz isso conosco. Essa é a primeira história que eu queria contar para ilustrar o que o Evangelho faz conosco. O Evangelho gera paixão ou obsessão por Deus. Nada mais brilha aos nossos olhos. Amém? Eu preciso dizer para você, é para isso que isso aqui foi escrito durante centenas de anos, de Gênesis a Apocalipse, para que isso aqui gere obsessão em você pela pessoa de Deus, para que você possa dizer assim: Senhor, eu só peço uma coisa para o Senhor, que eu possa contemplar a beleza da Tua santidade todos os dias da minha vida, porque eu estou tão obcecado pelo Senhor, que eu só peço uma coisa: eu quero ver a Tua santidade todos os dias da minha vida. É para isso que a palavra de Deus existe, gente. É para gerar paixão em nós por Deus. Segunda história, abra sua Bíblia comigo, lá em Juízes capítulo 19. Juízes capítulo 19.
como eu disse, a minha expectativa é que o Espírito Santo fale com você tudo que eu não vou conseguir explicar enquanto você ouve as histórias. O meu objetivo principal nessa noite é contar histórias. Eu quero contar 4 histórias. Então não espere lições, pontos, eles não existem. O que existem são histórias que eu vou contar esperando que Deus ministre seu coração. Então eu digo para você, se deleite nas histórias. Essa é a segunda história. É um momento para você ouvir e deixar isso entrar no seu coração. Para você saber, está em Juízes 19, mas eu vou ler a versão nova, a nova versão internacional, a NVI. Então, se você preferir só ouvir a história, ouça só a história. Se você preferir acompanhar, vai ser diferente. Juízes 19. Está assim. Naquela época, não havia rei em Israel. E aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá, mas ela lhe foi infiel. Deixou e voltou para a casa do seu pai, em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo, e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa, e depois vocês poderão partir. Os 2 se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse: eu lhe peço que fique essa noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer, espere até a tarde. E os 2 comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: veja, o dia está quase acabando, é quase noite, passa a noite aqui, fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isso é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor: venha, vamos parar nessa cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso procedente dos montes de Efraim, e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde você está indo, meu filho? De onde vem? Ele respondeu: estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada, nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho, para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa.
Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para um homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês, e vocês poderão usá-las para fazer com elas o que quiserem e humilhá-las. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Próxima história, Ezequiel, capítulo 23. Essa história eu vou ler os primeiros versículos na versão da Mensagem e depois eu lerei alguns versículos na versão da NVI e depois eu vou retornar para a Mensagem. Ezequiel 23. A mensagem do Eterno veio a mim: filho do homem, havia 2 mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, tão jovens e já prostitutas. Seus peitos foram acariciados e seus seios afagados. A irmã mais velha se chamava Olá e a mais nova Olibá. Elas eram minhas irmãs e deram à luz filhos e filhas. Olá é Samaria e Olibá é Jerusalém. Olá começou a se prostituir enquanto ainda era minha. Ela deu vazão aos desejos e foi atrás dos amantes assírios, homens do exército de elegantes uniformes azuis, embaixadores e governadores, jovens de boa aparência, montados em belos cavalos. O desejo dela era desenfreado. Ela era a prostituta da elite assíria. E ainda acrescentou a sua imundície os ídolos daqueles a quem ela se entregou no seu desejo. Ela se segurou. Sua prostituição, que começou quando ela ainda estava no Egito, nunca foi abandonada. Ela dormiu com homens que brincaram com seus seios e com ela extravasaram seu desejo. Por isso, eu abandonei a seus amantes assírios, pelos quais ela estava tão obcecada. Eles arrancaram as roupas dela, tiraram seus filhos e então, humilhação final, a mataram. Entre as mulheres, seu nome passou a ser vergonha,
o juízo da história contra ela. A irmã dela viu tudo isso, mas acreditem, ela se tornou ainda pior que a sua irmã na imoralidade e na prostituição. Ela também ficou cheia de desejo pelos assírios, embaixadores e governadores, homens do exército de elegantes uniformes, montados em belos cavalos, a elite assíria. Vi que ela também tinha se entregado à imundície. As duas seguiram o mesmo caminho, mas Olibá ultrapassou sua irmã. Quando ela viu as imagens dos babilônios esculpidas em relevo nas paredes e pintadas de vermelho, com cintos extravagantes na cintura, turbantes elaborados na cabeça, todos eles parecendo importantes, os famosos babilônios, ela ficou cheia de desejo e enviou convites a eles na Babilônia. Os babilônios vieram correndo, com ela praticaram todo tipo de imoralidade e tornaram-na impura por completo. Depois que eles a contaminaram, ela perdeu interesse por eles. Então ela veio a público com sua imoralidade, ela exibiu sua nudez ao mundo. Eu virei as costas para ela, como havia feito com sua irmã, mas isso não a segurou. Ela intensificou sua prostituição como nunca. Ela se lembrou de quando era jovem, do tempo que começou a se prostituir no Egito. Isso atiçou seu apetite por amantes mais robustos, vulgares e violentos, garanhões obcecados. Ela teve desejo de repetir as proezas sexuais de sua mocidade no Egito, onde seus firmes seios haviam sido acariciados e afagados. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos, e cuja ejaculação era como a de cavalos. Por isso, Olibá, essa é a mensagem do Eterno, o Senhor. Incitarei os seus antigos amantes contra você, amantes dos quais você se cansou e abandonou no fim das contas, desgostosa. De todo lado eu os trarei para atacá-la. Os babilônios, os caldeus, os homens de Pecote, de Soa e de Coa, além de todos os assírios, homens jovens, de boa aparência, embaixadores e governadores, oficiais da elite e celebridades, todos eles montados em belos e valentes cavalos. Eles descerão contra você do norte, armados até os dentes, trazendo carros e tropas de todos os lados. Entregarei a tarefa do julgamento a eles. Eles castigarão você de acordo com as regras deles. Contra você me levantarei implacavelmente, enquanto eles a atacam com violência. Eles mutilarão você, decepando seu nariz e suas orelhas, matando ao fio da espada. Eles aprisionarão seus filhos, e os demais serão queimados. Eles arrancarão suas roupas e roubarão suas joias. Vou dar um basta no seu sexo imundo, na vida de prostituição que você começou no Egito. Nunca mais você olhará com simpatia para a prostituição. Você já não se lembrará do Egito com um brilho no olhar. Uma mensagem do Eterno Senhor. Estou a ponto de entregar você aos que a odeiam, aos que sentem repulsa por você. Eles a tratarão com ódio e a deixarão nua em público, seu corpo de prostituta exposto à luz do dia. Ficará exposta a sua imoralidade. Sua sordidez levou você a esse ponto, porque você se prostituiu com nações pagãs e se tornou imunda como os ídolos delas, que nem deuses são. Você imitou a vida de sua irmã. Agora eu vou deixar que você beba o cálice que ela bebeu. Essa é a mensagem do Eterno Senhor. Você beberá o cálice da sua irmã, um cálice fundo como um abismo de largura do oceano. Você será evitada e ridicularizada enquanto estiver bebendo desse cálice, cheio até a borda. Você estará bêbada de cair, e lágrimas rolarão dos seus olhos enquanto estiver bebendo desse cálice de terror. É o cálice da sua irmã Samaria. Você o beberá até a última gota, e então o quebrará e comerá os pedaços, e acabará mutilando os próprios seios. Eu dei minha palavra, decreto do Eterno o Senhor. Por isso o Eterno Senhor diz:
visto que você esqueceu tudo sobre mim, deixando-me em segundo plano, agora você precisa pagar pelo que fez, pagar por sua vida de sexo sórdido e prostituição. O Eterno me disse: filho do homem, você vai confrontar Olá e Olibá com os atos que elas praticaram. Você vai? Façam-as encarar suas terríveis obscenidades, desde o adultério até o assassinato. Elas cometeram adultério com seus ídolos, e nem deuses são, e sacrificaram os filhos que me deram para alimentá-los. Mais ainda, profanaram meu santuário e meus sábados sagrados. No mesmo dia em que sacrificaram seus filhos aos ídolos, entraram no meu santuário e o profanaram. Foi isso que fizeram na minha casa. Além disso, elas ainda enviam convites por mensageiros especiais a homens de lugares distantes. E claro, eles vieram. Elas se banharam, se maquiaram e vestiram roupas provocantes. Depois de deitaram em camas suntuosas, aromatizadas, com incenso e óleos. Meu incenso, meus óleos! A multidão se reuniu, aos solavancos, todos bêbados. Eles adornaram as irmãs com braceletes e tiaras. Eu disse: ela não presta mais para o sexo. Mas isso não os impediu. Eles continuaram batendo a porta, dia e noite, como fazem os homens quando estão atrás de uma prostituta. Foi assim que usaram Olá e Olibá, as prostitutas decadentes. Homens justos pronunciarão os juízos contra elas, anunciando sentenças por adultério e assassinato. Essa foi a obra da vida delas, adultério e assassinato. O Eterno diz: soltem uma multidão contra elas, terror, saque, que a multidão as apedreje e corte em pedaços, que mate todos os seus filhos e queime suas casas. Eu darei um fim ao sexo sórdido nessa terra, para que todas as mulheres sejam advertidas a não imitar vocês. Vocês pagarão o preço por tanta imoralidade, pagarão pelos seus negócios promíscuos com os ídolos, e perceberão que eu sou o Eterno, o Senhor. A primeira história que nós lemos, Juízes capítulo 19, fala de um homem que se casou, um levita, e ele se mudou para um lugar distante. Alguma coisa aconteceu no casamento deles, tá? Alguma coisa, algum atrito. E depois de 4 meses ela fugiu, não cumpriu com o compromisso e voltou para a casa do pai. O pai devia ser um homem muito piedoso, no sentido de compassivo, um homem muito sensível, porque quando o genro dele vai buscar a filha dele, ele insiste muitas vezes para que ele fique. Talvez aquele marido dela seja um pouco violento, eu não sei, mas toda vez que aquele homem tenta ir embora com a sua esposa, o sogro dele fala assim: fica mais um pouco, fica mais um pouco. Parece que aquele homem sabia que aquele casamento não ia dar certo. E aí, depois de conseguir segurá-los alguns dias, eles vão. E quando eles estão indo, eles têm que passar por uma cidade estrangeira que ninguém os conhece. E eles estão sentados na praça, um senhor muito sensível. Existem aqueles velhinhos, né, que são muito carinhosos, que nem te conhecem, mas são super sensíveis e se importam com as pessoas. Aqueles velhinhos que às vezes até se levantam do seu lugar preferencial no ônibus para dar um lugar para outra pessoa que não é uma pessoa de idade. E aquele velhinho passa e fala assim: meus filhos, vem ficar na minha casa. Eles vão para a casa daquele senhor e de repente, quando é de noite, eles estão comendo, eles estão conversando, batem alguns homens naquela porta e tentam arrombar e falam assim: traz para fora o seu hóspede. Naquela cultura, gente, a pior coisa que poderia acontecer é você entregar o seu hóspede para alguém. Se alguma coisa acontecesse com o seu hóspede, a culpa seria completamente sua. Qualquer dano para ele seria culpa sua e você seria cobrado da parte de Deus. E aí aquele homem tenta fazer todo tipo de coisa, porque naquela cultura é menos pior se a filha dele fosse abusada do que o homem que ele colocou dentro da casa dele. Então o que acontece? Eles colocam aquela mulher, a mulher que acaba de sair de uma crise do casamento, de 4 meses de casada, que volta para a casa do pai. O marido vai buscar, o pai enrola porque é um homem sensível, e aí o homem insiste e eles estão voltando.
E aí, quando eles estão dentro daquela casa, eles entregam aquela mulher que não queria voltar de jeito nenhum. Eles entregam aquela mulher. Aqueles homens violentam aquela mulher a noite toda. E pela manhã eles deixam ela jogada na frente da porta da casa daquele senhor. Quando de manhã eles levantam, o marido dela chama ela, fala: acorda, mulher. Ela não acorda. Ele pega, coloca ela em cima do jumento, leva ela para casa, pega uma faca e esquarteja ela em 12 pedaços e espalha partes do corpo dela pelas tribos de Israel. Tamanha era a indignação dele, tamanha era o tamanho do sofrimento dele e a tentativa dele de compartilhar a sua dor. A segunda história que nós lemos é o profeta Ezequiel contando parábolas para o povo de Israel. E ele conta a história de duas prostitutas, Olá e Olibá. Uma é Samaria, é a cidade de Samaria, outra é Jerusalém. E a condenação é que o povo de Jerusalém e Samaria se prostituiu. Uma começou, e aí teve um tempo meio que parou assim, teve o seu limite. Mas aí a outra irmã começou a se prostituir tanto que ultrapassou o limite da outra. E essa prostituição são as alianças que o povo de Deus ia fazendo com os outros povos. São as alianças e o acolhimento de outros ídolos. E no culto aos outros ídolos envolvia o quê? Os filhos que eles tinham circuncidado para consagrar a Deus. Como eles misturaram o culto, alguns deuses pediam sacrifícios humanos, eles sacrificaram os próprios filhos. Eles fizeram todo tipo de aliança que era abominável ao Senhor. E o Senhor conta essa história, essa parábola, para poder dizer o tamanho da prostituição. E o versículo 20 diz o seguinte: desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos, e cuja ejaculação era como a de cavalos. Irmãos, sabe o que nos choca quando nós lemos esses textos? É que nós pensamos assim: como que na palavra de Deus tem umas coisas tão pesadas assim para nós? Sabe por quê? É porque nós não entendemos para que isso aqui foi escrito. Nós escandalizamos quando nós descobrimos que Deus está falando que a prostituição do povo, a idolatria do povo, é porque eles querem um pênis grande. É isso que Deus está falando. Sabe por que nós escandalizamos? Porque nós achamos que isso aqui é um livro de conceito ideal, é um monte de filosofia para mudar o jeito que a gente pensa, mas não para mudar a nossa vida. Aí quando Deus vem falar de coisa prática para nós aqui, nós pensamos que Deus está pegando pesado demais. Isso não pode estar escrito na Bíblia. Porque nós achamos que ser santo é ser irreal. Nós achamos que ser santo é ficar no mundo das ideias, tem a ver com ritual e não com vida. Sabe por que isso aqui nos choca? É porque Deus mostra para nós aqui que Ele não tem medo de tocar na nossa ferida. A Bíblia fala de casos reais. Aí nós estamos chocados quando a Bíblia fala de esquartejamento, quando a mulher é violentada a noite inteira. Quando Deus está falando assim: você quer um pênis grande, é isso sim. É por isso que você não vem para mim. É porque você está apaixonado com todos os seus amantes. E cada amante é um ídolo. É dinheiro, é fama, é reconhecimento, é status, é casamento, é sexo. Cada amante é um ídolo. Sabe por quê, irmãos? Porque isso aqui não foi escrito para a gente ficar conversando só. E pessoal, olha só que coisa interessante, mas isso aqui que está escrito na Bíblia tem a ver com outro versículo, e tem a ver com aquele outro versículo, e aquele outro versículo. A Escritura é útil na mão do Espírito para mudar a nossa história. Só que nós insistimos em transformar isso aqui em pura teoria. Então nós escandalizamos quando isso aqui fala de vida real. Mas se está aqui, ouvir a pregação, ler a tua Bíblia, não muda a sua vida, de nada está servindo. Porque isso aqui foi escrito para mudar a nossa vida. É para tratar de coisas reais. Mas sabe qual que é o nosso hábito? O nosso vício constante? Nós vamos falar de coisas agradáveis. É disso que nós vamos falar. Nós não vamos falar dos nossos verdadeiros problemas. Que nós estamos ficando doentes de saúde porque nós não perdoamos. Faz tempo. Não, isso aí é muito complicado. Vamos falar de coisa agradável. O Senhor nos ama. Vamos cantar uma música. Pastor, não mexe com isso aí não. Nossa história não muda. E a culpa é nossa, irmãos. Está rasgado na Bíblia tudo que Deus quer de nós. Mas nós
coração está duro para a palavra de Deus? Vamos para o último texto. Isaías 53. Isaías 52, versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, como se fosse culpado, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair, foi sobre ele a iniquidade de todos nós, e não sobre nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, não teve filhos. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Sabe como que o nosso coração está duro? É porque nós ficamos assim, como é que Deus está falando essas coisas lá em Ezequiel? Gente, isso é muito pesado. É muito pesado, não pode ser. Muito pesado, gente. Por que colocar um texto desse na Bíblia que tem alguém sendo esquartejado? Por quê?
Porque é registro de abuso sexual, de Absalão que foi lá e estuprou a sua irmã e depois o rei Davi não fez nada. Porque essas coisas estão pesadas. Nós ficamos espantados com isso. No entanto, sabe do que nós estamos falando? Nós estamos falando de pessoas pecadoras. Nós estamos falando de pessoas pecadoras que sofreram segundo o seu próprio pecado. Alguns injustamente, mas nós estamos falando de pessoas pecadoras e a gente fica com dó delas. Mas sabe qual que é a prova de dureza do nosso coração? É porque nós acabamos de ler a morte de Deus, o único que não tem pecado nenhum, e isso aí não faz a gente ficar espantado. Nós falamos da maior crueldade de todos os tempos, todos os domingos, e você sai daqui sorrindo com o crucifixo, com a cruz, o pingente ou a foto de Jesus, sem isso afetar o profundo do seu coração. Nós estamos falando da maior de todas as crueldades, uma crueldade maior do que se alguma das nossas crianças fosse estuprada e assassinada. Sabe por quê? Porque apesar delas ainda terem cometido pouca coisa errada, elas são pecadoras desde já. Mas quando nós falamos do assassinato de Jesus Cristo, nós estamos falando do assassinato cruel de um inocente, que nunca cometeu mal algum. Então talvez quando você ouviu essas primeiras histórias sendo contadas, o seu coração ficou assim: peraí, o que é isso aqui? Mas o Novo Testamento, irmãos, é basicamente repetindo e repetindo e repetindo e repetindo a crucificação e o que o Evangelho significa e o que a cruz de Cristo significa e o que a morte de Jesus significa. Então metade da Bíblia é só sobre a maior crueldade da história e nós falamos dela o tempo todo. Isso não quebra o nosso coração. Deus se voluntariou para ser assassinado, gente. Ele nunca fez nada de errado. A culpa era nossa. Isso mostra o nosso coração duro, gente. Nós não entendemos a crueldade que Deus passou. É por isso que nós não estamos obcecados por Ele. Nós não entendemos que essa crueldade que Ele passou era para ser para nós. Eu não sei quais são os sofrimentos do inferno, mas que eu tenho certeza que é maior do que estupro, abuso sexual, assassinato, mutilação. Isso eu tenho certeza absoluta, que é pior do que qualquer dor física, que é dor na alma, é dor no corpo, choro, ranger de dentes, infinito. Muito pior do que essa história aqui da mulher que foi mutilada e abusada a noite inteira. Muito pior do que a irmã de Absalão que foi abusada por ele mesmo. Muito pior do que qualquer coisa que nós aqui podemos ter passado na nossa vida. No entanto, nós só sabemos chorar por causa dos nossos problemas. Nós sabemos chorar por causa da nossa dor. Nós não entendemos o que Cristo passou. Nós não choramos por Ele. Nós choramos só por nós. O nosso coração está endurecido, irmãos. É por isso que nós não estamos apaixonados por Ele, obcecados por Ele. É porque a mensagem não afeta, está no campo das ideias. Nós estamos achando que isso aqui é filosofia. É grego, é hebraico. Irmãos, não é nada disso. Grego, hebraico, Gênesis, Apocalipse, é só para ajudar uma única coisa: entender o Evangelho, que é Deus morrendo. Deus morrendo. A fonte de vida morre. O Criador é destruído. Tudo isso aqui, gente, é só para explicar isso aí. Aí o nosso coração está duro. Sabe como é que nós vemos nosso coração está duro? Nós vamos exortar a pessoa fica magoada com a gente e não convicta do pecado. Quantas pessoas eu já corrigi aqui nessa igreja? Você andar junto e falar assim: isso aqui está errado, você precisa mudar. A pessoa dá umas desculpas e sai desconversada e fica magoada e amargurada durante um bom tempo, mas ela não sai convicta. Sabe por quê? Porque o coração está duro. Isso é a prova da dureza do coração. É porque quando a gente vai ouvir uma exortação, a gente está mais preocupado porque quem está nos exortando não está nos respeitando, do que o pecado que ela está tentando ajudar a gente a ver, que está estragando a nossa relação com Deus.
Então a gente é corrigido e a gente não sai com convicção, a gente sai chateado com a pessoa. Isso é dureza de coração. Sabe o que significa? Nós estamos preocupados mais com o que as pessoas estão pensando do que o que Deus está pensando de nós. Deus é que se dane. Eu quero essa pessoa vai ver só, ela vai ver. Eu não confio mais nela. Aí a gente faz isso aqui, ó. A gente se fecha completamente. Sabe por quê? Coração duro. Quando você é corrigido e você fica amargurado em vez de ficar convicto, isso quer dizer que você está mais preocupado com o outro do que com Deus. A Bíblia fala de coisas reais. Irmãos, essa igreja só serve para falar de coisas reais, para mudar a história da sua vida. O meu sonho é só isso. É que o maior fruto que nós podemos recolher aqui são pessoas que são transformadas no fim de contas, no fim das contas. Já não tem muito dinheiro mesmo. E o meu sonho é ganhar muito dinheiro mesmo. Mas talvez você precisa lembrar. Você precisa lembrar, irmão, o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Você precisa amolecer teu coração, olhando para a crueldade que Cristo viveu. A quarta história. Nós vamos ver agora. É a história de gente que foi afetada pela crueldade da cruz. É gente que entendeu o Evangelho. É gente que entendeu que isso tudo aqui só foi escrito para a gente entender o Evangelho, que é a mensagem principal. Pode apagar a luz aqui. And then, few places in the world are seeing the explosion. Are seeing the explosion of God's power, like the underground church in China is experiencing. And in the last 60 years, China's communist government has done its best to wipe Christianity off the map. But if you look at church history, persecution only made the church to grow. So the Christians grew. Few places in the world are seeing the explosion of God's power, like the underground church in China is experiencing. And in the last 60 years, China's communist government has done its best to wipe Christianity off the map. But if you look at church history, persecution only made the church to grow. So the Christians grew from perhaps 1 million in 1949 to 100 million right now in 2007. And persecution was a reason, but another reason was because of the work of the Holy Spirit. And so it was mostly in these house churches, what they used to call underground churches. They're not really physically underground, but sometimes they do meet in caves, but they're just not registered, they're not legal.
But in the last few years, the policies really changed in China, where they don't recognize them, but they don't persecute them so much. Mostly, they don't persecute Christians, but they persecute preachers, people that are going around and starting churches all the time. Let me stop it here and introduce this man. This is Dennis Balcom. He's been a missionary in China for the last 40 years. He obviously has some exciting stories to tell, but he actually offered me something far more valuable. He supplied me with a treasure trove of footage from deep in the heart of the underground church in China. What you are about to see is some of the rarest footage on the planet. In this church, the people wake up at 4:30 to come together for 2 hours to pray and worship. They do this every day. This church meets in the only place they're safe, a cave. This church meets on a farm, far away from prying eyes. Here's an example of an underground church outreach. The people sitting are Christians. The people who are standing are not. This particular preacher was once crippled, but was healed when someone prayed for her. She now preaches the good news of Jesus to anyone who will listen. In this particular meeting, over 1,000 people became Christians. This is a church service attended by over 6,000 people, and while that may sound like a lot, you have to understand, this one church has over 300,000 members. This is often how churches operate in China. They start by getting everyone's attention using drama or music. Then they pray for the sick. This has become common practice in the Chinese church, and for good reason. As Dennis put it, I've seen AIDS patients completely delivered recently, a lot of different healings, and the healings and the miracles are one reason that many people come to the Lord. Here Christians cast out demons from an 18-year-old girl. She's now a preacher. In Shanghai alone, there are over 3,000 house churches, just like this one. One thing Dennis pointed out to me was that most of the underground churches in China are actually led by young people. These kids have all come out of the communist system, and they want nothing to do with it. They only want to spread the love of Jesus to everybody they meet. This is a music school. Well, that's the cover anyway. It's really a training school for students who want to be pastors. The government thinks they're simply learning to play instruments. One thing I quickly realized about the Chinese church is that it's a lot different from the American one. For one thing, they think a 4-hour sermon is short. But more than that, even, is how different their services looked from ours. I mean, see for yourself what happens when a desperate people plug into a powerful God. This is a Sunday school class. What's the big deal about that, you ask? Well, none of these kids' parents are Christians. They send their kids here so they will learn to be good children. Nearly all of these children will eventually lead their parents to the Lord. In this church service, it's 120 degrees inside the building. The people meet for 12 hours straight. Dennis told me one story about a time he went to a very remote village in China to preach.
He was led into a large room where the people were packed so closely together that he had his back to the wall and could reach out and touch the row in front of him. Everyone stood. There was no room to sit. He asked how long he should preach for, and they told him from 8:30 to 7 at night. Then they asked him if it wasn't too much trouble, could you come back tomorrow and preach from 8:30 to 7 again? And then, very sheepishly, they asked again, if you'd be so kind, could you come back the day after that and preach from 8:30 to 7? He asked how often he should take breaks, and they told him not to stop. The people will wait. Then he asked them what he should preach on. Everything, they replied, from Genesis to Revelation. And then it dawned on him, these people had no Bibles. Well, very common is miracles of healing, like anywhere in church history, but it's not particularly in church services like we have healing conferences. It's when they're out evangelizing. There's miracles of divine guidance. There's miracles of nature. Like an example, there's a field where all of the crops are dry except for the Christian field. And their field has beautiful crops. And they say when it rained, the rain came on their field. And in times of flood, the Lord would protect the villages of the Christians when all the other villages were destroyed. And I think if the Western Church would stand up and really preach the gospel, not get involved in, about abortion and gay rights and these, just preach Jesus Christ. The devil doesn't want to hear Jesus Christ preach, and that's what they're not on any social issue. They don't even talk about the government. They might pray for the government. We don't have this thing about the nation is going to be converted, the government is going to be converted. They simply preach the gospel, and persecution comes when you really preach the gospel and tell people to repent and turn to the Lord. And I think that it's the persecution and the suffering that has really made the church strong. Back when I was filming in churches, I met someone who would change my life forever. Horas de culto, todos os dias, 10 horas de pregação. Todos os dias, reunião de oração das 4h30 às 6h30 da manhã. Você entende por que Deus tem que fazer o que a gente leu no começo do culto, Salmo 105, versículo 25? Você entende por que Deus fez os egípcios? Deus mesmo fez os egípcios odiarem os hebreus. Salmo 105, 25. Os líderes das igrejas na China são jovens e adolescentes. Eles são os pastores e missionários das igrejas que têm 300 mil membros. E o que eles dizem é que eles abandonaram o comunismo e não querem mais nada desse mundo. Eles só querem Jesus. Gente, é por isso que as coisas não acontecem na nossa vida. Porque a gente quer ter dinheiro, gente. A gente quer ter uma casa melhor. A gente quer ter um carro melhor. A gente quer ter um status melhor. A gente está vivendo pra gente. Eles olharam e falaram assim, eu não quero nada desse mundo, eu só quero Jesus. É por isso, é porque eles só querem Jesus. Nós estamos aqui, se alguém ouve dizer que um culto tem 4 horas, não vai. Porque nós não queremos só o Evangelho, nós queremos o Evangelho, mas um monte de coisa. Nós não entendemos que Ele é a fonte do poder. Isso que a gente acabou de ver é a história de gente que está vivendo o Evangelho. Então eu não quero dizer para você assim, faz força para a gente começar a fazer reunião de oração. Não quero dizer para você, faz força para orar 2 horas por dia. Eu não quero dizer isso para você, faz força para mudar. Sabe por quê? Porque ninguém consegue produzir nada. Ninguém consegue produzir avivamento. Sabe por quê? Isso aqui é uma espada Excalibur. É só o Espírito que consegue pegar ela e enfiar dentro do coração da gente.
Então, se eu dizer para você que você tem que pegar isso aqui e começar a praticar isso aqui fazendo um monte de força, é inútil. Sabe o que você vai fazer? Você vai puxar tanta espada da pedra sem conseguir nada que você vai desistir. Mais uma vez, é por isso que as pessoas desviam. Então, o que eu estou dizendo para você é: se é Deus que endurece o coração e amolece o coração, nossa única alternativa é começar a pedir para Deus fazer alguma coisa na nossa vida, irmãos. Nós temos que começar a pedir para Deus fazer alguma coisa na nossa vida. Ou você está dentro ou você pula fora. Porque eu jamais, se Deus me conservar pela graça dele, eu jamais vou aceitar pecado como algo que tem que ser normal para nós. Eu aceito a jornada, eu aceito o processo, mas jamais, irmão, sabe por quê? Porque o pecado não traz satisfação, o pecado afasta a gente da alegria de Deus. Eu odeio o pecado porque ele estraga o meu coração. Então nós precisamos começar a orar. Por isso que a gente fez isso essa semana. Eu quero entender o Evangelho. Quero o poder de Deus na minha vida.